Vamos lá, meu querido, nunca esqueça aquela velha história. Você tem que ter fé. Seja que nem o homem bully. Sabe o que é o homem bully? É um homem de pouca fé. Olha só. Concentração molar, que é dada em mol por litro. Às vezes minha letra está cada dia pior. Às vezes fica bem complicado. Aqui, ó, mol por litro. Concentração molar é chamada também de molaridade. Vamos tentar salientar aqui. Vamos tentar definir, aliás. Molaridade. Você vai escrever com esse M meio esquisito, tá bom? Esse M com a perninha grande. Molaridade é a relação. Vamos escrever, né? Primeiro, para ficar claro. De maneira bem genérica. Molaridade é o número de mols de soluto. É a razão, perdão. É a razão entre o número de mols de soluto e o volume da solução. E o volume em litros da solução. Não esquece que o padrão sempre é, em termos de concentração, vai ser sempre 1 litro. Cuidado com as palavras. Quando tu falar concentração não significa nada. Concentração comum, grama por litro. Massa do soluto em gramas, dividido pelo volume em litros da solução. Concentração molar, é o número de mols do soluto pelo volume em litros da solução. Podemos escrever a fórmula dessa forma. Molaridade é igual ao número de mols do soluto dividido pelo volume em litros da solução. Essa que nós chamamos de relação direta. Vamos escrever aqui, onde nós temos N1 é o número de mols do soluto e V é o volume em litros da solução. Tem que tomar muito cuidado com essa relação. Tem que tomar muito cuidado com alguns detalhes aqui. Bom, eu não sei se tu lembra o que é número de mols. Consegue lembrar dessa parte aqui? Vamos brincar com essa fórmula? Eu sei, vamos lá, vamos pegar alguns detalhes aqui. Aqui é a fórmula básica e a fórmula principal. Eu sei que molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume em litros da solução. O que é o número de mols? O número de mols é a massa do soluto dividido pela massa molar. Vou escrever aqui. Pode ser o quê? Massa do soluto dividido pela massa molar, que é a massa relativa a 1 mol. Eu vou colocar esse negócio aqui que eu fiz dentro da fórmula que nós aprendemos. Molaridade não é igual ao número de mols dividido pelo volume. Número de mols é M1 dividido pela massa molar dividido pelo volume em litros. Tudo bem? Fazendo a primeira, vou chamar de emissão, tá? Só para ficar mais simples, tá? Multiplicado pelo inverso da segunda. Isso aqui, molaridade, pode ser o que? M1 dividido pela massa molar multiplicado pelo volume em litros da solução. Isso aqui é uma outra fórmula, uma outra relação. Você entendeu de onde eu tirei ela? Anote ela aí. Onde M1 vai ser a massa do soluto, M, vamos chamar de aliás, é a massa molar, que é a massa relativa a 1 mol, e esse aqui é o volume em litros da solução. Ficou claro aqui a ideia? Ok. Observe ainda, eu vou pegar essa fórmula e vou jogá-la para cá, tá bom? Molaridade é igual a massa do soluto. Só apagar aqui rapidinho. Detalhe. Vamos colocar aqui. Molaridade é o que? A massa do soluto dividido pela massa molar multiplicado pelo volume em litros. Concorda comigo?
O que é isso? Massa do soluto dividido pelo volume em litros. Não é concentração comum? Então eu posso escrever que molaridade é concentração comum dividido pela massa molar. Gostou? Bem legal, né? O que é molar? Essa aqui é outra fórmula, outra relação. Isso aqui é a concentração comum. Isso aqui é a molaridade. A gente pode colocar um pouquinho de título, densidade de título aí também, mas não vamos complicar tanto, né? Vamos por partes. Bom, essas aqui são as fórmulas básicas. Não é muita fórmula não. A fórmula principal e a fórmula básica é essa. E sinceramente, é a única que você deve lembrar. Na verdade, deve lembrar só da teoria mesmo. Que molaridade é o número de mols no volume da solução em litros. Em 1 litro. Resumidamente, sempre. A gente vai tentar fazer tudo com regra de 3. A gente vai tentar fazer tanto por fórmula quanto por regra de 3 isso daqui. Vamos ter que aprender os dois, infelizmente. Aliás, felizmente. A outra relação trabalha com a massa do soluto. Mesmo raciocínio. E aqui embaixo a gente pode jogar direto para a concentração comum. Não é complicado. Não entendeu? Volta o vídeo depois, caso tu queira. Revisa cada pedaço. Ficou claro, Nicole? Ótimo. Já anotou? Tá? Não chora. Só um detalhe aqui, só corrigindo, isso aqui não é, chama de molaridade, né? Isso aqui é a massa molar. Isso aqui vai ser a molaridade. Ficou claro aqui? Bom, vamos tentar fazer alguns exercícios para entender isso. Continuando. Exercício número 1. São dissolvidos 19,6 gramas de H2SO4 em água suficiente para 800 centímetros cúbicos de solução. Qual a molaridade? Qual é a molaridade da solução? Devo lembrar primeiro o que é molaridade. Molaridade é a relação entre o número de mols do soluto dividido pelo volume em litros da solução. A pergunta que eu devo pensar é: eu tenho o número de mols do soluto? Não, não tenho. Primeiro, vamos achar o número de mols do soluto. Observe, meninos, que nós podemos fazer isso aqui tanto por fórmula quanto por regra de 3. Vamos tentar fazer de dois jeitos, tá? De dois jeitos. Embora fique um pouco mais longo, vai ficar bem mais simples. Vamos lá. Primeiro por fórmula. O número de mols é o quê? Massa do soluto dividido pela massa molar, que é a massa de 1 mol da substância que ele está falando. Quando ele fala do ácido sulfúrico, nós temos que lembrar que a massa molar do ácido sulfúrico é de 98 gramas por mol. Só para relembrar, a massa de hidrogênio vale 1, do enxofre vale 32 e do oxigênio vale 16. Observe, oxigênio tem são 4, 16 vezes 4 vai ser igual a 64. Tem um enxofre, a massa do enxofre é 32, 64 mais 32, isso aqui vai ser igual a 96. A massa de hidrogênio é 1, existem 2 hidrogênios, então vai ficar 96 mais 2, que vai dar 98 gramas por mol, ok? Então vamos escrever isso. Qual a massa do soluto? A massa do soluto ele deu é 19,6, dividido pela massa molar, que é 98 gramas por mol. Portanto, o número de mol do soluto que eu tenho é 19,6 dividido por 98, isso aqui vai ser igual a 0,2 mol. Por regra de 3, como é que faria esse cálculo? Assim, né? 1 mol de H2SO4 ficaria, aliás, vale 98 gramas
Se eu tenho 19,6 gramas, eu tenho quantos mol? X. X vai ser igual a 19,6 dividido por 98. Uma pequena revisão de cálculo, 19,6, isso aqui vai ficar a mesma coisa que 196 dividido por 10, dividido por 98. Isso aqui é a primeira multiplicado pelo inverso da segunda. Senhores, uma coisa importante. Eu particularmente não gosto de fazer aquelas contas diretas, que envolvem fazer número com número decimal, tudinho. Transforma tudo em fração. É importante tu fazer isso. Quando tu transforma em fração, fica mais fácil o cálculo. Muito mais fácil. Por exemplo, 196 dividido por 98, pô, é fácil. É 2. Então vai ficar 2 dividido por 10, que é igual, olha, 0,2. Olha só. Olha só. Em concurso, de maneira geral, por mais que o número seja todo esquisito, vai dar para jogar na forma de fração e vai cair nessa parte de simplificação de uma forma ou de outra. Tem que tomar cuidado. Bom, seja como for, nós já achamos o número de mols, que é quanto? 0,2. Nós já temos agora o número de mols. Já temos o volume da solução. Ele falou que em água suficiente para, vamos salientar isso daqui, em água suficiente para 800 centímetros cúbicos de solução. Ele deu o volume. O volume é 800 centímetros cúbicos. Porém, não esqueçam disso. Você tem que colocar o quê? O volume em litros. 800 centímetros cúbicos equivalem a 0,8 litros, porque basta dividir por 1000. Então, qual o número de mol dissoluto? Substituindo aqui, 0,2. Qual o volume? Ele falou que o volume era 800 centímetros cúbicos. 800 centímetros cúbicos, transformando, vai dar 0,8 litros. 0,8. Molaridade vai ser igual. Aqui eu tenho vírgula com vírgula, corto, vai ficar 2 sobre 8, que vai dar 1 sobre 4. R$1 dividido para 4 pessoas vai dar 25 centavos para cada um. Ou seja, 0,25 mol por litro. Essa é a resposta. Também você pode expressar essa resposta dessa forma. Molaridade é igual a 0,25 m. 0,25 molar. Ficou claro aqui a ideia? Muito fácil, né? Próxima questão. Exemplo número 2. Vamos lá. Temos 400 ml de uma solução 0,15 mol por litro de NaOH. Essa é a molaridade, ok? Mol por litro é a molaridade. Determine a massa de NaOH, hidróxido de sódio, nessa solução e também sua concentração comum. Bom, ele quer duas coisas, né? Em primeiro lugar, não esqueça a regra. Nós devemos nos preocupar com o que o problema pede. Em primeiro lugar, vamos tentar fazer bem diferente dessa vez. Vamos tentar fazer mais organizado. Primeiro, anotar os dados do problema. O problema diz que eu tenho um volume de 400 ml. Escreva isso aqui. Eu tenho um volume de 400 ml de uma solução. Importante. Diz uma solução 0,15 mol por litro de NaOH. Isso é a molaridade, ele deu molaridade. A molaridade dessa solução é 0,15 mol por litro de NaOH. Escrever o nome da substância é importante. Nome não, fórmula, perdão. Determine a massa de NaOH. O que significa isso? Significa que ele quer saber a massa do soluto, M1. E também sua concentração comum. Ele quer que eu transforme em concentração comum. Ou seja, ele quer que eu expresse em gramas por litro. Vamos fazer? Primeira coisa, ele deu a questão aqui da molaridade. Então, se ele der molaridade, eu jogo na fórmula da molaridade, né? Molaridade é o que mesmo, hein? É o número de mols de soluto dividido pelo volume em litros da solução. O meu plano vai ser o seguinte. Utilizando os dados do problema, eu vou descobrir primeiro o número de mols que essa solução tem. Depois vou converter, vou transformar esse número de mols numa massa. Ok? Vamos lá!
Qual a molaridade? Molaridade é 0,15. Qual é o número de mols de soluto? Embora ele não peça isso, eu vou descobrir. Qual é o volume da solução? 400 ml. Tenho que transformar isso aqui em litros. Basta dividir por 1000. Vai dar 0,4 litros. Fazendo o cálculo, o que eu tenho? Eu tenho 0,15 multiplicado por 0,4. Isso aqui vai dar quanto? N1 vai ser igual 0,15 é a mesma coisa que 15 dividido por 100 multiplicado por 0,4, que é 4 dividido por 10. 15 multiplicado por 4 vai dar 60, e 1000 multiplicado por 10, aliás, 100 multiplicado por 10 vai dar 1000. Corta, corta. Ficou 6 dividido por 100. 6 dividido por 100 é 0,06 mol. Como eu falei anteriormente, mol de NaOH, ele não quer o número de mols, ele quer a massa de soluto. Bom, basta transformar esse número de mols que eu achei em uma massa. Como? Fazendo o cálculo com regra de 3. Transformando. Eu sei que 1 mol de NaOH equivale a quantos gramas? Olha, nunca esqueça disso. As massas molares dos elementos que tu precisa fazer o cálculo sempre são dados no problema, ou estão dados numa prova. Não precisa ficar decorando isso. Com o tempo, é lógico que tu acaba lembrando de alguma coisa, mas de maneira geral não precisa ficar desesperado. Ou dão na prova, que é o número, ou então dão a tabela periódica. A partir da tabela consegue, tá? Não fica agoniada. Vamos lá. O sódio vale 23, o oxigênio vale 16 e o hidrogênio vale 1. Então aqui eu tenho NaOH, 1 sódio, 1 oxigênio e 1 hidrogênio. Vai ficar de 23 mais 16 mais 1. Isso vai dar 40. 40 gramas. Se eu tiver, isso aqui eu sei, né? Se eu descobrir que eu tenho 0,06 mol, isso equivale a quanto? Equivale a x. Vai ficar 0,06 multiplicado por 40. X é igual a quanto? A 6 dividido por 100 multiplicado por 40. Cancela aqui, cancela aqui. Aqui o 10 dá para dividir por 2, vai ficar 2, aqui vai ficar 5. Então vai ficar 0,06 multiplicado por 40 vai ser igual a... Isso aqui é direto, pode ser 2,4. 2,4 gramas de NaOH. Ficou claro que é a ideia? Bom, eu já sei o número, a massa absoluta, né, que é a pergunta do problema, né? Ele queria saber qual era a massa absoluta e respondi. A massa absoluta, M1, equivale a 2,4 gramas de NaOH. Mas ele quer saber também quanto que vale a concentração em gramas por litro. Existem duas maneiras de nós respondermos essa letra B. Vamos lá. Primeiro pelo direto, né? Ele quer a concentração comum. O que é concentração comum? É a massa do soluto dividido pelo volume em litros. Concorda comigo? Qual a massa do soluto que eu descobri? 2,4 gramas. Qual o volume em litros da solução? O volume em litros da solução era 400 ml, que é 0,4 litros. Portanto, essa concentração comum vai ser 2,4 dividido por 0,4, que vai ser igual a 6 gramas por litro. Essa é a concentração comum. Isso aqui eu fiz direto. Uma outra maneira de fazer seria por fórmula. Molaridade, olhando as nossas fórmulas lá. Outro jeito, outra maneira. Olhando as nossas fórmulas lá, nós sabemos que molaridade pode ser a concentração comum dividido pela massa molar, ou seja, a massa da substância que ele está falando. Qual é a molaridade que ele tinha dado no começo do problema? A molaridade era 0,15. Qual é a concentração comum? Sabe Deus. Qual é a molaridade? Perdão, qual é a massa molar? Massa molar é a massa de 1 mol. Qual é a massa molar do NaOH? 40. Ou seja, vai ficar 40 multiplicado por 0,15. Essa concentração comum vai ser o quê? 40 multiplicado por 0,15 vai ser igual a 6 gramas por litro. Coincidentemente, mesma resposta. Vamos lá, senhores. Mais fácil do que isso? Só enganar mulher apaixonada. E olha que é fácil. Próxima questão.
Bom, continuando agora, mais um exemplo, exemplo 3, ainda de molaridade, ele fala o seguinte. O volume, ele fala o seguinte aqui. 200 ml de uma solução, 200 ml de uma solução contém 5,3 gramas de Na2CO3, que é o carbonato de sódio. Calcule a concentração molar do sal, ou seja, do Na2CO3, e dos íons Na mais e CO3 2 menos. É bem interessante esse cálculo, porque a molaridade, como parece uma coisa idiota de falar, mas a molaridade relaciona com o número de mols de solução. E nós temos que lembrar que quando você coloca um sal em água, ele acaba se ionizando. Você tem que levar em consideração isso às vezes para fazer os cálculos matemáticos, fazer os cálculos químicos. Primeiro vamos fazer o fácil, né? Vamos calcular a molaridade do sal. Molaridade, primeiro vamos calcular a molaridade simples. Vamos calcular a molaridade do sal. Molaridade é o número de mols do soluto dividido pelo volume em litros da solução. Ele não deu o número de mols, ele disse que são 5,3 gramas. Então, bora transformar isso primeiro, né? Ó, o que eu sei? Eu sei que 1 mol de Na2CO3 equivale a quantos gramas? Mais uma vez, não precisa lembrar, o sódio vale 23, o carbono vale 12 e o oxigênio vale 16. Então, vai ficar como isso daqui? Vai ficar Na2CO3. Vai ficar 16 vezes 3, massa oxigênio, mais 12, mais 23, mais 23. Isso aqui vai ser igual a 16 vezes 3, mais 12, 16 vezes 3, mais 12, mais 23, mais 23, isso aqui vai ser igual a 106. Então, 1 mol de Na2CO3 equivale a 106 gramas. Ora, se ele me deu 5,3 gramas, isso equivale a x. Fazendo a calculadora para mais rápido, tá? Vai ficar 5,3 dividido por 106. Isso aqui vai ficar 5,3 dividido por 106. Isso aqui vai ser igual a 0,05 mol. Terminando o cálculo aqui, voltando para cá, agora, eu já tenho o número de mols e o volume. Molaridade, o número de mols, que é 0,05. dividido pelo volume em litros da solução, que no caso é 200 ml. 200 ml transformando para litro vai dar 0,2 litros. Molaridade vai ser o quê? Vai ser 0,05 dividido por 0,2. Isso aqui deu 0,25 mol por litro. Agora presta muita atenção que eu vou escrever. De Na2CO3. A pergunta do problema, além de saber, isso aqui se chama concentração molar do sal. Eu descobri jogando na fórmula direto, que nós chamamos de concentração molar do sal. A pergunta do problema ela também se referia ao número de mols, a molaridade dos íons. Mas para fazer isso, tu deve fazer primeiro a equação de dissociação. Observa, toma cuidado agora. O Na2CO3, como é que vai ficar? Você deve escrever a equação de dissociação de Na2CO3. Na2CO3 vai ficar como? Na. Mas não esqueça a equação de dissociação. Caso seja necessário, revise a aula de sais, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Na mais e CO3 2 menos. Como é que vai ficar aqui? Quantos sódios? Balanceamento. Quantos sódios tem aqui? 2. Quantos sódios tem aqui? Quantos carbonatos tem aqui? 1. Eu não tinha descoberto que a concentração molar do sal não era 0,25, então você escreve aqui. Dá quanto aqui? 0,25 mol por litro. Portanto, qual vai ser do sódio? 2 vezes 0,25. E quanto vai ser do carbonato? 1 vezes 0,25.
Ou seja, aqui vai dar 0,5 mol. Respondendo o problema e terminando de responder, qual é a concentração de Na2CO3? Esse negócio de colocar entre colchetes significa concentração molar, tá bom? Colocar entre colchetes assim significa concentração molar. Qual a concentração molar do sal, do carbonato de sódio? 0,25 molar. Qual é a concentração molar do íon Na+, do íon sódio? 0,5 mol por litro molar. E qual é a concentração do CO3 2-? 0,25 molar. Ficou claro aí? É isso. Vamos tentar fazer exercício dessa parte. Olha, isso aqui pode dar um pequeno problema, né? Isso aqui pode complicar um pouquinho, mas é só uma questão de treino, ok? Exercícios.